Bem-vindo para você que está chegando agora. Gratidão para quem está conosco desde as 8 da manhã. Da madrugada. Diz o Jorge. Estamos com o segundo bloco. Estamos tratando hoje aqui no programa Divinista sobre o livro Verdades Imortais de Oswaldo Polidoro. Esse livro você pode baixar gratuitamente no nosso portal. Anote aí. www.conhecerparatransformar.com.br. Conhecer para transformar tudo junto, tá? www.conhecerparatransformar.com.br. E para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós o WhatsApp no 996084846. Então, e a gente terminou o bloco passado, a primeira parte do programa, a Rose contando sobre o Gregório, que foi resgatado. Eu queria saber quem era o Gregório. Quem era o Gregório, que tinha acabado de sair, né, Rose? De um lugar de sofrimento e foi recolhido para ser tratado e para futuramente ter informações e tal e poder trabalhar. De reencarnar. E aí eu comentei que ele falou assim, ai meu Deus do céu, mas eu acabei de vir de lá, eu não quero voltar. E é assim. Mas eu me lembro de uma frase do seu Oswaldo que ele falava assim, encarna mais quem precisa mais, né? Quem está precisando resgatar ou evoluir qualquer coisa. E é tudo uma questão de eficácia e eficiência, né? Porque eficácia, gente, é fazer a coisa certa para obter um objetivo. Mas eficiência é fazer aquela coisa certa com menos recurso. Eu usando menos dinheiro, menos tempo e tudo mais. Então, a mesma coisa, se a gente é esperto, nós vamos encarnar menos, porque em cada encarnação nós vamos fazer a coisa mais certa, ou mais correta para a nossa evolução, né, Jorge? Exatamente. Vamos voltar ao livro. Mas vamos dar um exemplo prático. Vamos dar um exemplo prático dessa... Você pensa em eficácia e eficiência? É. Como é que você aplicaria um conceito ou outro? Pois é, por exemplo, eu tenho que buscar água, isso é do meu tempo antigo, né, gente? Buscar água lá no poço para encher um pote. Aí eu quero encher rápido. De qualquer modo. Eu vou lá, sou estabanada, eu caio, eu tropeço. Venho rápido, vai derramando tal. Quantas vezes eu vou ter que voltar lá no poço para botar o pote? Mas agora, se eu vou mais maneiro, devagar, olhando o chão, sem derrubar, eu vou usar menos vezes para encher o pote de água. É a mesma coisa com a encarnação. Só que um é mais eficaz. Né? Exatamente, um é mais eficaz. Os dois vão encher o pote. Só que o outro vai fazer 20 idas até o poço, o outro vai fazer 10. Então, é mais ou menos saber usar a encarnação, né, Rosi? Saber usar as oportunidades. Mas aí, como é que continua? Bom, então, o Gregório, quando ele é recolhido e tal, mas ele não se conforma muito com a situação. Ele fala, puxa vida, mas eu estava num lugar tão ruim, eu sofri tanto. O que eu fiz? O que eu fiz? Não é exatamente, não pode ser, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz nada tão grave. E o pior, né? Então ele fala assim, mas e a religião? Eu passei a vida com o evangelho nas mãos, porque ele tinha sido luterano na última encarnação. E tem um detalhe muito interessante, essa última encarnação dele era junto com o Kardec. Próximo. Não junto com a pessoa. Mas da mesma época. Na mesma época, contemporânea. Que vai ser importante para frente. E o servidor, então, ele fala para ele assim, a verdade não é religiosa, né? O que conta, né, não são as letras, mas a ação prática, né, o comportamento. E ele fala, mas eu não roubei, de novo, aquela lamúria. E ele fala, olha, os seus sofrimentos, eles são fruto de encarnações passadas, né? Mas você, nessa última, tinha assumido o compromisso, antes de encarnar, de ajudar na restauração. Ou seja, você fez umas besteiras lá atrás e você ia ter a oportunidade de consertar ou de trabalhar no conserto do desdobramento da besteira que você fez. E você não fez nada. Você passou a vida com o evangelho na mão, mas só com a letra, só de forma formal. Exatamente. O seu Oswaldo tem na obra dele, não sei em que livro, mas eu guardei a frase, que ele fala muito, eu acho até que é na Bíblia dos Espíritas, ele fala que o Evangelho de Jesus não é a letra morta, não é o que está escrito. É o que alguém escreveu. Não é o que alguém escreveu. É a vida que ele viveu, né? Não adianta ler, fazer palestra, fazer programa de rádio, fazer oração em conjunto e tal. Se no dia a dia a gente é egoísta, é mesquinho, é invejoso,
é tudo isso, né? Exato. Então, eu quero sempre lembrar essa frase que é para a gente não cometer esses erros, E né? como você já falou, né, Línera? Lembrando que ele, então, ele tinha prometido encarnar para ajudar no trabalho de restauração, então ele estava ali contemporâneo. Na época do Kardec, ele estava encarnado, né? E a gente sabe que antes do Kardec realmente fazer a codificação, a gente teve uma série de fenômenos, de acontecimentos mediúnicos, não só no mundo todo. Aliás, na ele fez por França, causa né? disso, né? Ele fez por causa disso. E, então, ele estava ali encarnado. Então, tinha as mesas girantes, tiveram as irmãs Fox, né? Tal. E ele falou, ó, você prometeu. E é muito engraçado que eu assim, promessa? Mas que promessa? Eu não lembro de promessa nenhuma. Né? E aí, é exatamente aquilo que ele falou. Ele falou, olha, a encarnação, o programa é feito de acordo com as necessidades. E a sua necessidade era essa, era restaurar a doutrina, né? Colocar no lugar. E ele fala, mas por quê? E aí vem a notícia bombástica, né? Fala para ele, olha, eu e você, inclusive o servidor se inclui. Pois é. Ele fala, eu e você, no século IV, e é aquilo que a gente falou lá atrás, né? No século IV. Só lembrando, 1857 foi o Livro dos Espíritos, Isso. né? Então, é mais ou menos nesse período lá. Porque quando o livro é escrito, é no centenário, quando ele está ditando o livro para ser escrito, é no centenário do Espiritismo, né? Então, ele fala, olha, lá atrás, eu e você trabalhamos, né? Para fundação da instituição romana que perseguiu a doutrina e que, pior de tudo, culminou com o Santo Ofício. Então, Lenira fala uma coisa que me marca muito. Não foi só o erro dessa humanidade, só quando nós, humanidade, crucificamos Jesus. Isso nós podemos fazer frequentemente, diariamente, quando seguimos uma certa religião e deixa de lado. ou filosofias, ou o que quer que E seja. deixa de lado o exemplo de vida que Jesus... Exato. E ele fala, nós somos daqueles que traímos Jesus, eliminando a excelsa doutrina e já temos fracassado algumas vezes. Só lembrando, Isso é a excelsa doutrina, como o senhor Oswaldo coloca, ela tem dois pilares, a lei e os dons mediúnicos. Então, o que foi extremamente traído foram os 10 mandamentos, mas eu te cortei, que a fala dele que é interessante. Olha, então, você, embora sem matar, sem roubar, sem cometer essas falhas gravíssimas, nessa última passagem, né? Você não se beneficiou da oportunidade que era repor as coisas no lugar. Que seria trabalhar lá no espiritismo, do espiritismo, entendeu? Naquele início ali, né? Porque se ele trabalhou lá atrás, na fundação da Igreja Romana, para acabar, tanto que você falou do Santo Ofício, né? Para acabar com perseguir quem tinha mediunidade, etc. Agora ele ia trabalhar a favor. Aí ele fala assim, ó, em nada colaboraste. Ficasse com o teu dinheiro, seu sectarismo, sem resgatar as falhas, né? Então ele fala assim, olha, você escolheu ser só um religioso. Você não teve coragem de assumir as suas dúvidas doutrinárias e principalmente de fazer o bem. Olha, então isso é interessante. E lembra que a Rose falou da misericórdia divina? Tá aí um exemplo da misericórdia divina. Ele que perseguiu a doutrina de Jesus, ajudou a fundar o Santo Ofício, a Inquisição. Dos corruptores, que matou quem tinha dons e quem não tinha também, matou todo mundo no rolo. Como é que ele veio? Não sei o que ele passou antes dessa encarnação. Desculpa. O que ele veio? Ele veio para trabalhar no sentido de colocar de novo a mediunidade na humanidade, entendeu? Então, não é só sofrimento, não é só com sofrimento que se paga os erros passados, né? Mas também... Com trabalho. E ele não teve a coragem, como a Rose falou, de assumir as dúvidas dele. Tanto é que tem umas falas que ele fala ali, é bem que eu li o Atos dos Apóstolos, não sei se é ele o seu servidor... Eu pensei em perguntar para o pastor, mas fiquei com medo do que ele ia pensar de mim. Ele sim. Ele, né? O servidor conta também isso, né? Que a gente agora vai falar para a história dele do agora. servidor, né? E aí o servidor fala, inclusive, não só ele, mas ele conta que toda aquela região para onde ele é levado, e ele fica ali se recuperando. Aquele céu espiritual? Aquele céu espiritual, praticamente todo mundo que estava ali tinha uma história semelhante. Você sabe que no livro A Volta de Jesus, uma das histórias que tem lá,
passa num céu que é exatamente igual a esse. Então, e o servidor conta que ele também estava junto com ele lá na corrupção, lá na fundação da igreja romana. E ele fala que o servidor, ainda depois, teve várias encarnações como religioso, ou num lado, ou no outro, numa religião ou em outra. E ele foi só se endividando. Em vez dele... Foi ele que trabalhou na noite de São Bartolomeu. Então, ele fala que ele foi um dos grandes animadores da noite de São Bartolomeu, que, para quem não sabe, foi uma perseguição patrocinada pelos reis católicos, né, que praticamente dizimou o calvinismo na França. E conta-se, né, de 5 a 30 mil pessoas morreram, que o Sena ficou vermelho de sangue. A água ficou literalmente vermelha. E ele conta ao servidor, não o Gregório, né, aqui estamos falando do servidor, que ele mesmo ficou aproximadamente 80 anos afogado em sangue. No plano espiritual, quando desencarnou. Em uivos lancinantes até ser recolhido e ter oportunidade de trabalho, né? Então, ele fala com o Gregório da importância de viver os dons, de viver a lei, né? E praticar os dons, né? Olha que interessante. Você ia falar alguma coisa? Não, Eu quero não. retomar uma coisa. Olha que interessante. No livro Nos Planos da Morte, sempre mostra a importância dos erros coletivos, em que eu faço com que os outros errem também junto comigo. Então, olha que interessante. Tem uma frase que fala assim, ninguém para trás. Porque o que acontece? Ele fala assim, não pense que você possa evoluir. Eu vou pagar meus erros, eu vou consertar meus erros, que eu posso evoluir deixando as pessoas para trás. Aquelas pessoas que erraram comigo porque eu incentivei ou porque segui o meu exemplo. Então, o que acontece? O servidor estava ali resgatando o Gregório, porque os dois erraram junto. Quem errou primeiro aqui não interessa, mas estava errando junto. Ninguém fica para trás. Me lembra, eu estou rindo aqui, mas é um caso sério, grave e sério. Leiam lá o livro Nosso Lar 2. Ninguém fica para trás. Ou fazemos juntos ou perdemos tempo, né? Patinamos. E é interessante que o Gregório, ele ainda tenta, né, se justificar. Ele fala assim, mas eu era luterano, eu segui só as orientações do pastor, né? E o servidor fala, olha, mas é só uma religião, mais uma. E ainda por cima que nega a imortalidade, os dons mediúnicos, né? Aí ele fala, olha, mas eu até li, o Gregório fala, eu até li o livro de Atos e eu vi lá os dons, o pessoal vendo, e, né, que no livro de Atos tem todo ali que os apóstolos saem pregando depois do desencarne de Jesus. E ele fala, mas eu tive medo de falar com o pastor e passar por ignorante, porque o pastor dizia que a comunicação era coisa de anjo, que os mortos tinham que ficar no túmulo até o dia da ressurreição e que do juízo final, e que não tinha morto nenhum falando com ninguém. Então ele fica assim, e ele, na verdade, ele se acomodou, né, ao convencionalismo, viveu uma vida de materialismo, de formalismo religioso, convenções sociais. É interessante isso, porque ele fala, vou ganhar meu dinheiro, fazer meu trabalho, ia lá no culto, conversava com as pessoas e tal, mas de prático, de ação prática, de se questionar, de pensar com a própria cabeça. Olha, exatamente. É sempre as mesmas desculpas, Exato. sempre... E sem se preocupar com as obras. Com as obras, principalmente. Fala bem. Os livros de Oswaldo Polidoro, que estão disponíveis para download gratuito no nosso portal, conhecerparatransformar.com.br, falam histórias reais, que espíritos comunicaram esses fatos. Mas isso dá muito um exemplo para a gente. O que é que nós estamos fazendo com nossas vidas em termos doutrinários, né, atualmente? Exato. E é interessante isso, Jorge, porque o servidor, quando ele fala isso, o servidor fala assim, olha, eu também, porque o servidor tinha, depois daquela experiência lá no Santo Ofício e tal, ele teve várias encarnações como religioso. E como clérigo, ele teve acesso aos evangelhos. Então, ele fala assim, olha, eu também li e pensava, ele ouvia o fenômeno da transfiguração, eu via lá os dons, os fenômenos, mas eu era membro do Santo Ofício, eu tinha um cargo, eu tinha uma importância. Eu não ia abrir mão da minha posição, eu não ia querer destoar ou ser perseguido e tal. Então, ele também se calou, se acomodou, né? E ficou ali se beneficiando. E quantas vezes a gente também se cala? Né? Nós fazemos isso. Por comodismo, por covardia, por interesse. Então, gente, é interessante porque, só vou retomar uma coisa que eu ia falar antes e tinha esquecido. Em vez de a gente ficar, ele falou,
o padre falou, o pastor falou, o médium falou, etc. E tal, a gente não escuta aquilo que Jesus está gritando nos evangelhos. Jesus grita nos evangelhos com relação aos 10 mandamentos e os dons mediúnicos, né? E essas histórias, e a gente não escuta isso, porque não escuta. Essas histórias, elas servem para mostrar para a gente como que as leis funcionam. No caso, a lei do karma, né? Sempre vai ver como é que esse fulaninho viveu os 10 mandamentos ou não viveu? Como é que ele se portou com relação aos dons mediúnicos, né? O livre-arbítrio, né? Exatamente. Tomada de decisão. Mas eu quero contestar uma fala dele. Quero contestar. Ele falou assim, eu não matei, eu não roubei. É verdade? Na última encarnação eu não matei, eu não roubei. Será que é verdade? Será que é verdade? Depende, né? Porque quando você pensa nos 10 mandamentos, por exemplo, o não matar, não roubar, não é só o literal, né? Você, não matar é não ir lá e matar alguém. Mas quando você esconde, quando você adultera uma verdade divina, você também está, de alguma forma, matando, roubando a oportunidade do outro de conhecer, a oportunidade do outro de praticar, de enveredar pelo caminho certo, né? Então, acho que se a gente pensar num desdobramento mais sutil do próprio mandamento, a gente vai ver que... No caso dele, ele teve influência já na formação da igreja. Da igreja, então. Constantino, né? Exatamente. E eu, uma vez, eu estava lendo um livro de Seu Oswaldo, que acho que é Confissões de um Padre Morto. Normalmente, o Seu Oswaldo, ele não conta detalhes de subcrosta. Ele cita, mas não conta. Nesse livro, ele conta como que o espírito estava horroroso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu mesma, por mim mesma, pensei assim, nossa, ele tinha ficado 400 anos na subcrosta. Falei, nossa, mas quanto... Nossa, que rigor, né? E eu fiz um pensamento que depois estava no livro. Mais para frente, ele fala assim, presta atenção, o que você fez lá trouxe o mundo nessa situação de hoje. Então, se hoje a gente tem tanto crime, tanta morte, tanto isso, tanto aquilo, sim, você está matando hoje, porque se não tivesse sido corrompido naquela época, hoje nós estaríamos já vivendo uma parte da civilização fraternista. Mas aqui no livro tem um pedaço lá na frente, né, que a gente não vai chegar lá, que ele fala, inclusive tem uma passagem que o Espírito fala assim, olha, o pior são as instituições, porque ele fala assim, os espíritos desencarnam. O cara fez lá uma besteira, ele desencarna, vai ficar ali um tempo, vai se recuperar, vai tentar de novo e tal. Mas as instituições ficam, elas permanecem e continuam produzindo erros e errados, né? Comprometendo e levando ao erro, induzindo ao erro. Tem um pedaço nesse livro mesmo que fala. Que fala isso, né? Eu não lembrava desse livro, mas esse me impactou muito, porque eu fui arrogante o suficiente de, naquele momento, questionar a justiça divina, achando que ele tinha passado muito tempo na subcrosta. Mas dá para que o Rose comentar. Sobre a misericórdia divina. Dá tempo. Ou o que ela quiser. Não, ele fala até isso, né? Ele fala, Gregório, eu sei o que é sofrer, né? Podemos iludir os homens, mas jamais poderemos derrogar as leis fundamentais e regentes da criação. Podemos querer forçar determinadas concepções e obras, porém a verdade chega através de leis básicas, colocando as coisas no devido lugar. Isso à custa de sofrimento, mas também de oportunidades, né? Então, a misericórdia divina é exatamente essa possibilidade de você tentar de novo, de você ter assistência. Você vê que o amigo foi lá, né? O amigo, o que tinha sido comprometido com ele, vai lá para tentar ajudar, ele vai ser tratado, ele vai ter orientações, informações espirituais. Então, assim, a misericórdia é que a gente pode sempre ter uma nova chance. Então, eu queria até que se você pudesse retomar aquela parte que ele fala, você falou no comecinho, mas eu achava bom a gente reforçar, que a gente pode ter um carnezinho espiritual lá de reposição, que ele fala, se for descarregado, lembra? Então, é interessante porque tem uma passagem que o Gregório está com o servidor, né, que é o que ajuda ele lá, que dá as orientações e tal, ele está nesse plano que eles estão, e ele está ali, ele vai conhecer o Carlos também, que é o diretor da região, que mostra lá como é o diagrama celestial, então ele vai tendo aprendizados, e eles estão saindo de lá, eles estão passando por uma alameda ensolarada, bonito, e ele vê um monte de gente andando, conversando, rindo, e ele fala assim, puxa vida, mas
toda essa gente aqui é todo mundo comprometido, porque naquele céu todo Todo mundo daquele lá. era daquele teor vibracional, né? Então ele fala assim, como é possível, né, essa gente culpada de tantos delitos tá aqui andando, conversando, tão despreocupada, né? E a resposta, ele fala assim, ó, é que eles aprenderam a maior de todas as lições. Confiar em Deus e na vida eterna, no amor e no trabalho, nas vidas consecutivas e nas divinas oportunidades redentoras e evolutivas, né? Então ele fala, uns vão mais rápido, outros menos, mas todos vão ter que desabrochar as virtudes, né? Uns vão usar o bom senso, o amor e a ciência, outros vão tropeçar e vão sofrer mais, mas todo mundo vai chegar. Então é aquilo, né? Não adianta ali ficar batendo ali, o cara não se recupera. Você rouba. Não, tá, ele sofreu, ele passou um tempo ali, ninguém também saiu da carne ileso. Sofreu, ficou na subcrosta, ficou lá num umbral, sei lá, num lugar ruim, mas chegou o momento de se recuperar, de ser tratado e de tentar de novo. Nós estamos no finalzinho do programa e eu quero fazer um comentário. Você pode estar perguntando assim, olha, eu não sou religioso, eu não sou bispo, eu não sou padre, eu não sou isso, eu não sou aquilo. O que esse caso tem a ver comigo? Mas esse caso tem a ver com a gente no sentido de eu ser um fanático por qualquer coisa, religioso ou não. Em função disso, eu crio inimizades, eu faço mal, eu persigo. Mas eu não faço isso hoje, né? Eu não sei se você sabe, mas as religiões de matrizes africanas, elas estão sofrendo uma perseguição violenta, de ir lá, bater, fechar e tal. Como eu me posiciono sobre isso? Como é que eu me posiciono sobre todos os comentários, sobre todas as falas contra as mediunidades? Entendeu? Eu, pessoa comum, é isso mesmo, mediunidade é coisa do diabo. Quando Jesus, na Bíblia, praticou os dons mediúnicos o tempo inteiro e disse mais. Tudo que eu posso fazer, vocês podem fazer mais ainda, dizendo, isso aqui não é patrimônio meu, é patrimônio de toda a humanidade. Então, sim, esse caso, porque o Gregório era uma pessoa comum, como eu, como o Jorge, como a Rosa, como você. Sim. O que é que eu estou fazendo hoje para diminuir essa perseguição aos dons mediúnicos, que hoje é top. Hoje se persegue, é top nas mídias. É porque é coisa do diabo, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Então, tomar cuidado, porque, sim, eu não sou bispo, não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo lá, não tenho um cargo de manto religioso, mas eu sou uma pessoa que posso corroborar com essa perseguição aos dons até hoje. E é interessante, né, a gente também não perder de vista que o outro, por mais diferente que ele seja, é uma centelha. Ele é uma centelha divina, não é nada de Deus. Ele é um semelhante, não é isso? Não é? Ele tem o direito de pensar diferente. Deus permite que você tenha um livre-arbítrio e que você faça escolhas. Por que eu não vou permitir que o outro pense diferente? Exatamente. Isso não quer dizer que eu deva abonar o erro ou fazer igual. Mas eu tenho que, no mínimo, respeitar o outro. No mínimo. Exatamente. A gente está bem atrasadinho, a gente vai assim, mas pensa bem. Os dons mediúnicos foram sempre perseguidos no planeta. Por que será? Né? Por que será? Muito bem. Rosa, semana que vem a gente volta, tá bom? Ok, pessoal, até lá. Então, a gente agora vai bem rapidinho. Vamos pedir a Deus por você. Você pede por você. Agora é hora de Vibrando pelo Mundo. Nós vamos para a primeira oração mesmo. Peça por você tudo o que você precisa, necessita, mas peça pelas pessoas muito, muito fragilizadas no mundo, muito tristes, muito necessitadas. Com seu coração, abrace-as enquanto a gente faz a oração 1. Oração à verdade. Dá-me, Deus, ó Pai divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Põe, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Põe nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor,
faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos. É o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. Você tem evidência bem rapidinho para a gente... Graças a Deus eu vejo uma estrada maravilhosa em direção a uma montanha e um grupo grande de pessoas que caminha por essa estrada. À frente vai um espírito grandioso, muito, muito brilhante, com um cajado na mão, conduzindo essa multidão por esse caminho, graças a Deus. Jorge, recadinho final? Procure um local de oração bem cristão, onde se pratique as mediunidades e vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana. Pois é, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Viva estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente volta aqui a semana que vem. Rádio Vibe Mundial, programa Divinista. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana.